Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 108 do estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós concluímos na semana passada o estudo da história de um condenado, em que Kardec traz na Revista Espírita o relato de toda uma situação à vida num período muito curto, de 9 de dezembro de 1859 a 13 de janeiro de 1860. E nesse período, ele pôde, junto da equipe de médiuns que compunha a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, recolher alguns relatos desses espíritos envolvidos nessa história e que nós acompanhamos a história do Charles, Pierre e da Marguerite. Uma história que poderia se dizer um triângulo amoroso, no qual não ficou bem esclarecido se realmente havia uma traição, se havia um romance à parte, mas de certa forma envolveu sentimento, envolveu desconfiança, ciúme e apego a condições materiais. Eu fiz uma anotação de algumas questões para nós aproveitarmos deste estudo, desta história, algo para o nosso aprendizado. E eu iniciaria pela ideia que Kardec coloca e que o espírito Charles se apresenta como um condenado e que nos dá a impressão à primeira vista de que alguém o havia condenado ou que Deus o havia condenado a um sofrimento por conta dos seus atos. E o que nós concluímos nessa história e que vale para todos nós é que esta condenação vem da consciência daquele que infringe a lei divina. Como ele tirou a vida do irmão, da esposa, utilizando-se de um punhal, a culpa por se sentir responsável por todo aquele sofrimento que teria causado ao seu irmão e à sua esposa, e ele vai dizer muito mais a figura do irmão, a responsabilidade por esse ato é que ele fazia com que ele se sentisse naquela condição culpado ou uma espécie de estar parado, estagnado ao momento do crime que ele cometeu. Por conta disso, ele não conseguia sair daquela casa, ele não conseguia esquecer a circunstância do crime e permaneceu ali por 200 anos. Então, toda vez que ele se mostrava visível, era com esta aparência de uma veste toda ensanguentada, segurando um punhal na sua mão. E Kardec vai questionar São Luís, que é o espírito orientador, sobre por que é que esse espírito ficou preso naquela condição, por que tanto tempo e se é assim para todo mundo. E São Luís vai explicar que cada um de nós temos uma responsabilidade, uma consequência muito relativa à nossa infração à lei divina. Se formos apegados a questões de orgulho, Kardec vai nos explicar, teremos então a responsabilidade ou a consequência de vermos as nossas expectativas frustradas no plano espiritual. Nos julgamos grandes pessoas com grandes méritos aqui enquanto encarnados. Na vida espiritual veremos o revés de tudo isso. Se temos um apego a bens materiais, a posse do ouro, veremos na vida espiritual a necessidade desse mesmo ouro e não o encontraremos. Ou em condições como o deste espírito que chegou a tirar a vida de um familiar, de um irmão seu, irmão biológico, nessa condição, e se via preso a esta condição do assassinato por, naquele momento, 200 anos. Algo bastante importante de destacarmos é o efeito da prece. Neste curto período de aproximadamente um mês entre a primeira comunicação e a última registrada na Revista Espírita, nós percebemos, através dos próprios relatos do Espírito Charles, o quanto a prece fez diferença na sua recuperação. Em um mês, a prece feita pela equipe espiritual que compunha a Sociedade Parisiense, por aqueles que
faziam parte do grupo de médios, mas em especial o senhor e a senhora F, que foram, neste caso, figuras muito importantes na condição de recuperação desse espírito, dialogaram com ele algumas vezes na sua residência. As preces, o efeito da prece foi muito maior do que, diz Kardec, todas as ações de exorcismo, todas as ações ritualísticas realizadas naquela residência anteriormente, residência essa que se acreditava assombrada, nenhuma delas teve efeito tal qual o efeito da prece. Quando foi feita uma prece por este espírito, a sua melhora foi bastante significativa. E isso também o senhor D, que é o homem que comprou a casa e que acabou morrendo de susto, né, literalmente morrendo de susto naquela residência, ele vai reconhecer depois na condição espiritual que se ele tivesse feito prece por aqueles que estavam nessa condição, ao invés de tentar desafiar este espírito, certamente ele teria enfrentado uma situação muito melhor, muito diferente da que ele passou. Lembremos que o senhor D, ele veio a desencarnar por conta de um susto, por conta talvez de uma crise, uma consequência cardíaca, e que ele ficou 2 horas agonizando, né, vendo aquele espírito, querendo se vingar dele, ele causar algum mal, então deve ter sido um sofrimento muito grande. A respeito das espécies de sofrimento, o ciúme, o apego material, nós vemos nessa história uma consequência muito direta dos nossos atos, não só da vida presente, mas daquilo que o espírito representa. São Luís dirá que este espírito Charles, que cometeu esse crime, é ainda um espírito muito atrasado e que não se poderia, naquele momento, fazer qualquer previsão a respeito do seu futuro, aonde ele reencarnaria, de que forma viria a reencarnar, e que aquele sofrimento dele se dava por conta de ele estar ainda muito envolvido nesta condição material. Vemos que a Marguerite vai declarar que o homicídio dela se deu por ciúme. Charles acreditava que Marguerite o traía com seu irmão Pierre, mas também por questões financeiras. Então, Charles agiu de uma forma absolutamente material. Deixou-se levar por esses sentimentos materiais. E isso serve para nós observarmos o quanto é importante nós prestarmos atenção nos nossos atos. É claro que um ato de tirar a vida do irmão é algo muito bárbaro, algo terrível. Já seria por si só uma consequência gravíssima, né? Já teria uma consequência gravíssima. Mas também a forma com que esse espírito se apresenta, a forma que ele passa a enfrentar suas condições na vida espiritual, ele que ainda descrente da divindade, desta consequência maior da vida, ele passa a acreditar que o fato de ter sido um assassino lhe colocaria num sofrimento eterno, no inferno. Então, para ele, o inferno era ficar preso naquela casa. Ele relata que às vezes que tentava sair, se via envolvido numa escuridão imensa. Então, o sofrimento dele era ligado à consequência direta do seu ato, mas também ao atraso que ele tinha com relação a enxergar a vida espiritual, ao apego material que ele se deixou levar. Eu sempre gosto de frisar, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, e que se toca nesse ponto de vivermos mais a vida espiritual e nos prepararmos dia a dia para esse desapego da materialidade, que não é apenas materialidade ou apego a dinheiro, a poder, mas a todas as condições materiais, como no caso do Charles, o ciúme e, claro, o desejo do imaterial. Mas esses sentimentos, que às vezes chegam a ser sentimentos vis, sentimentos muito ainda inferiores, nos prendem à condição terrena. Bem, de tudo isso, o que se pode concluir dessa história? A oração é bastante importante por nós, para que nós nos desapeguemos do materialismo,
para que esses espíritos que se encontram nessa condição sejam também beneficiados, sejam esclarecidos, sejam de alguma forma orientados para continuar a sua evolução, não se manterem presos a esse sofrimento e, de alguma forma, enxergarmos de uma maneira um pouco diferente o objetivo da nossa encarnação. O que é que nós estamos dedicando do nosso tempo, da nossa vida, em relação a nos prepararmos para a vida espiritual? A história de um condenado talvez venha a ser a nossa história agora ou no passado. Talvez estamos hoje condenados nas consequências do que fizemos nas encarnações anteriores. Talvez estejamos hoje vivendo isso que para nós parece um sofrimento eterno, mas que pode ser modificado por ação da prece, por mudança de comportamento e, sobretudo, por mudança de sentimento. Este é o objetivo de estudarmos a doutrina espírita, este é o objetivo de refletirmos Kardec, a nossa transformação, o nosso aprimoramento moral. Nesta primeira semana de março, nós temos a semana e o Dia Internacional da Mulher. Mas há um comentário fora do meio espírita de que Allan Kardec teria feito uma apreciação equivocada sobre a mulher, dizendo que a mulher não tem alma. Você já ouviu falar disso? Você acredita que as mulheres não têm alma? Será que isso é verdade? Aguardo vocês na próxima semana, rogando ao nosso Mestre Jesus que abençoe seu lar, abençoe sua família e possamos nos encontrar aqui na próxima semana para continuarmos refletindo Kardec. Tchau!